gente, tudo bem? Eu tô aqui para contar para vocês hoje uma história que tá lá no livro de Atos, no capítulo 6. A gente precisa lembrar que o livro de Atos conta a história da igreja, de como que os discípulos, após Jesus ter voltado aos céus, foram pregando o evangelho, contando que Jesus era o Messias, o Salvador, e foram então formando a igreja de Cristo. O livro de Atos conta pra gente como foi o nascimento da igreja. E apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás, tem lições importantes para a gente aprender hoje, a igreja de 2021. Na lição de hoje, nós vamos aprender 3 ideias muito importantes, que começam com a letra A, B e C. Mas a gente só vai saber disso lá no final. Antes da gente aprender o que a história de Atos 6 tem para nos ensinar, eu quero mostrar para vocês essa minha planta. Eu adoro essa planta. Ela tá no meu quarto e quando ela chegou aqui em casa, ela era bem pequenininha. Mas eu fui alimentando ela, fui colocando ela no sol, fui colocando água e ela tá muito grande. Ela tá caindo. Vocês estão vendo como ela tá grandona aqui, ó? E toda semana eu tenho novas folhinhas. Olha essa daqui que tá nascendo. Vocês conseguem ver o brotinho? Essa é uma nova planta que tá nascendo. E todos os galhos dela, todos os pedacinhos dela, tem novas plantas. E essa planta grandona, que cresce toda semana, me lembra lá Atos 6. Porque Atos vai mostrar pra gente como que a igreja foi crescendo. Como que ao longo das pregações, ao longo do trabalho dos apóstolos, de Pedro e dos demais apóstolos, novas pessoas foram sendo acrescentadas à igreja de Cristo. Novas pessoas passaram a fazer parte daquele corpo que estava crescendo. Só que algumas coisas começaram a acontecer. A quantidade de gente foi aumentando e uma coisa muito bonita começou a ser vista. As pessoas vendiam aquilo que elas tinham e entregavam seus bens para ajudar os necessitados. Ninguém passava fome, ninguém tinha dificuldade, porque todos os cristãos viviam juntos e cuidavam um dos outros. Mas como eu falei, o número de cristãos crescia cada vez mais. E com tanto trabalho, os apóstolos acabaram não tendo condições de cuidar de tudo que eles faziam. Eles não estavam tendo condições nem de pregar só, nem de ajudar os necessitados, porque era muito trabalho. E as pessoas começaram a falar assim, olha, isso não está dando certo, porque tem algumas viúvas, algumas mulheres que estão precisando de ajuda, que não estão recebendo, porque não tem quem as ajude. O que queria se fazer? Ia deixá-las para lá? Ia dizer que isso não era trabalho da igreja? Ia dizer que o trabalho da igreja era só pregar? Qual foi a solução? É isso que está lá em Atos 6. Os apóstolos, vendo que o trabalho era muito e que eles não tinham como continuar pregando e, ao mesmo tempo, ajudando os necessitados, resolveram escolher 7 homens que fossem de confiança, que fossem servos tementes de Deus e que fossem sábios para ficarem responsáveis pelo cuidado das ofertas, pelo cuidado dos necessitados, por suprir as necessidades daqueles que estavam formando a igreja. E esses homens foram muito importantes no cuidado dos necessitados, enquanto os discípulos podiam continuar se dedicando a pregar e orar. Essa história, que é bem curtinha e está lá em Atos 6, nos ensina coisas importantes sobre a igreja de Cristo. Ser igreja não é só pregar e orar. Ser igreja é também cuidar da necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Pedro e os outros apóstolos podiam simplesmente ter dito, não, isso não é problema nosso, cada um que se vire, a gente está aqui só para pregar. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles viram que havia um problema, eles viram que haviam pessoas precisando serem ajudadas e se organizaram para poder servir a todas essas pessoas. E o que será que essa história tem para ensinar para a gente? As 3 lições que começam com A, B e C. Vamos ver comigo? Vambora? A lição que começa com a letra A é a seguinte: ajudar os necessitados é tarefa da igreja. Às vezes, a gente pode pensar que a tarefa da igreja é só pregar, mas existem muitas maneiras de pregar. A gente prega com a palavra,
mas a gente prega também com os nossos atos. E Jesus deixou exemplo pra gente, que é muito importante a gente servir as pessoas através da nossa ajuda. Pregar é também ajudar o próximo. Então, com a letra A, a gente aprende que ajudar os necessitados é tarefa da igreja. Com a letra B, a gente aprende que buscar resolver os problemas é sinal de sabedoria. A igreja que está retratada em Atos 6 estava com um problema. Como que eles iriam cuidar dos necessitados? Eles não deixaram o problema para lá, eles não brigaram entre si, mas eles buscaram uma solução para resolver os problemas. Então, buscar uma solução para os problemas é sempre um ato de inteligência e sabedoria. Muito mais inteligente do que brigar ou do que fingir que não existe o problema. O problema existia e ele foi solucionado através da conversa e da negociação entre as pessoas. Então, com a letra B, a gente aprende que buscar solucionar conflitos é sinal de sabedoria. E com a letra C, a gente aprende que cuidar dos outros é servir a Deus. Servir a Deus tem várias formas de ser feita. Os apóstolos estavam servindo através da pregação, mas havia a necessidade de servir a Deus no cuidado diário das viúvas e dos necessitados. E essa história de Atos mostra pra gente que cuidar dos outros é servir a Deus. Essas 3 lições que a gente aprendeu com a igreja de Atos 6 nos ensinam que o mesmo que eles aprenderam lá vale pra gente hoje, a igreja de 2021. Ajudar os necessitados é tarefa da igreja, buscar solucionar conflitos é sinal de sabedoria e cuidar de quem precisa é servir a Deus. Essas lições também valem para a gente hoje, em 2021. E Deus espera que nós possamos servi-lo de todas as formas que são possíveis. Pregando, orando, ofertando, cuidando, demonstrando generosidade, estando próximo daqueles que Deus coloca ao nosso lado. E vocês sabem o que aconteceu com aquela igreja lá de Atos 6? Eu vou ler para vocês. Está em Atos 6, versículo 7, que diz assim: E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos se multiplicava muito, e vários sacerdotes do povo de Israel obedeciam à fé e serviam a Jesus Cristo. O resultado daquele ato de generosidade e daquela solução de conflitos para que pudesse se manter a pregação do evangelho e o cuidado dos necessitados foi o aumento dos discípulos e aumento da igreja. Talvez alguém diga que o mais importante é pregar. O que Atos está mostrando para a gente que servir aos outros é tão importante quanto pregar. Que a gente aprenda essa lição, que a gente peça a Deus sabedoria para resolver conflitos e para entender aonde Ele quer que a gente sirva. Combinado? Não esquece das nossas 3 lições e faz essa oração. Pergunta para Deus assim: Deus, aonde é que o Senhor quer que eu te sirva? Eu estou aqui. Me mostra qual é o meu lugar de serviço no teu reino.